Opa, tudo bem? Aqui quem fala é o Katoshi. Novamente, mais uma semana começa, mais uma semana termina. E no final dessa semana temos mais notícias sobre Zero Zone Zero, que lançou no último dia 4. Zero Zone Zero chamou muita atenção dos jogadores da área mobile e também do PC, já que é mais um jogo da Royalverse, né? Então, o jogo recebeu algumas avaliações negativas dos jogadores que esperavam algo mais voltado para ação, sendo que esse jogo ele é mais voltado para roguelike, certo? Com aquela parte das televisões e que tem também os quebra-cabeças nessas partes também. E a partir dos dentro das recompensas que você pode pegar também dentro do jogo, né, dentro das fases, também é nessa parte, né? Então a ação ela vem como consequência dessa parte que você tem do roguelike, né? Existem também outras formas de se jogar nesse jogo, né? Que são as simulações e outras coisas em que você vai desbloqueando com o tempo. E uma das grandes reclamações dos jogadores também vem sendo a parte do tutorial, né? Que é um pouquinho extensiva. Vale lembrar também que não é possível pular o tutorial e se fosse possível, muitos jogadores provavelmente ficariam perdidos, porque Zenezone ele aplicou uma coisa que já vinham testando em Genshin Impact e também em Honkai Star Rail, que era a implementação de menus dentro do mapa do jogo. Então, temos aí em Zenezone o menu de minigames, eventos e alguns outros bônus que você pode acumular dentro do jogo, como pequenas lojas que ficam disponíveis na rua para você poder visitar com alguma uma animaçãozinha legal, né? Que fica característica de cada loja, e também com vários meios, né? De você poder estar assim facilitando a sua ida nessas fases que ficam disponíveis dentro do jogo. O jogo, assim, como todo jogo da Royal né? Ele é muito levado assim pela narrativa dele, né? Então, muitas vezes você vai chegar numa parte do dia, né? Porque esse jogo também tem aquela função de Genshin Impact, que são as fases do dia, e algumas missões vão depender do horário em que você está. Então, dependendo de como você faz as coisas, a ordem das coisas durante o dia do personagem lá, você vai conseguir fazer mais coisas ou menos coisas, né? Não afeta a forma como você vai jogar, mas cada jogador tem seu jeito, então foi uma forma legal da Royalverse ela considerar ainda assim o que vem sendo feito, né? Com o passar dos jogos, vem sendo melhorado. Outra coisa que vale também mencionar seria as melhorias na animação, né? Então, nesse jogo, assim, se for comparar com os outros jogos, né, da Universe, eles foram evoluindo com o passar do tempo. Então, temos o Honkai Impact 3, que é o primeiro jogo que foi de grande sucesso da Royalverse, que inclusive naquela época era chamado de MiHoYo. Temos, logo depois dele, o Genshin Impact, que foi o que alguns consideram o maior sucesso da MiHoYo, e eles aproveitaram e lançaram assim durante o período da pandemia, estava todo mundo preso de casa, né? Então, muitas pessoas acabaram tendo o primeiro contato com essa área de jogos a partir desse jogo, que eles foi o primeiro jogo que eles disponibilizaram também para consoles e computadores. Na época, o Honkai Impact 3, né, o 3, ele também tinha uma versão de PC, mas ela era exclusivamente asiática. Então, o servidor global, ele só veio ter sua versão em PC depois do Genshin Impact, que foi quando eles formaram a parceria com a Epic Games, né? A loja da Epic. Mas voltando aqui, temos então essa evolução dos jogos.
Honkai Impact 3 ele tinha uma movimentação, e uma gameplay mais parecida com os jogos que nós tínhamos, né, normalmente nos celulares, né? Um menu gigantesco que você ficava navegando por mais menus e mais menus assim. E quando chegou o Genshin, eles começaram a abrir o mundo e deixar com que os jogadores eles procurassem as coisas, né? Então, por isso que eu vi também muita comparação com os jogos de Zelda da época, né? Os mais recentes, que são o Breath of the Wild e também o Tears of the Kingdom, né? Então, Genshin Impact ficou nesse gênero de exploração e aventura. O outro jogo que também marcou muito e que hoje em dia, né, é considerado o melhor jogo da Royalverse, também um que é mais braços abertos assim, para os jogadores, seria o Honkai Impact 3. Não, Honkai Impact não, Honkai Star Rail, certo? É o Honkai Star Rail. Honkai Star Rail é um RPG, certo? Ele é fechado, um RPG. E então, os jogadores têm um mundo, não um mundo, melhor dizendo, mas sim áreas que você pode andar por elas, como todo RPG assim clássico, né? E as batalhas já são feitas por turnos. Então já é uma outra área, um outro gênero que a Royal Bass ela abordou nesse jogo. Já, como eu falei anteriormente, né? O Zenless Zone Zero, ele aparentemente não vai ter nenhuma ligação com os outros jogos da Royal Bass. Porém, pode ser que apareça assim algum jogo, algum personagem assim perdido, como já é esperado de algumas pessoas que já conhecem e já acompanham também essa empresa, né? E é isso. O, os jogadores, eles têm batido muito na tecla de que os comerciais eles falam muito da parte de ação e não faz tanto, assim, não informa tanto sobre essa parte do roguelike, né? Mas apesar de tudo isso, o jogo tem se mostrado cada vez mais interessante, a história é bem envolvente também. Temos uns personagens assim que você acaba gostando muito, né? Se você for de pessoa que acompanha a história, lendo assim, né, enquanto se passa a ação também. Inclusive, a certos momentos eu diria que conseguem ser mais bem escritos do que alguns jogos recentes, certo? Uma opinião meio polêmica aqui, mas é muito recomendado, certo? Todos os jogos da Royal Versa são bem recomendados, porque apesar de ser gacha, certo? Apesar de ter essa limitação, né, de quais personagens você pode utilizar, pelo menos os últimos dois jogos, certo? O Honkai Star Rail e o Zenless Zone Zero demonstraram não ser o tipo de jogo que depende de raridade de personagem para ditar realmente quem consegue alcançar o melhor DPS, melhor desempenho assim nas fases. Então fica muito mais fácil de se aproveitar a história do jogo, as batalhas, o ambiente, as músicas e por isso é muito recomendado também nessa área de jogos gacha, certo? Novamente agradeço por estar assistindo, peço que deixe o like e, se possível, né, bota para aperta o botãozinho de seguir, o sininho também, né, para poder avisar quando sair algum vídeo novo e até a próxima.